Pessoal, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de ativar o sino de notificações. Queridos irmãos, a paz do Senhor, estamos começando aqui mais um programa Jesus, o Verbo de Deus. E hoje, nessa noite, eu gostaria então de compartilhar com você a Palavra de Deus. Quero desde já pedir a você que, se não é inscrito, por favor, se inscreva neste canal, dê o seu like e compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Então, nesta noite, eu gostaria de compartilhar com você o texto que se encontra em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Esse texto diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo seu propósito. Então, nessa noite, eu quero falar com você acerca do propósito de Deus para as nossas vidas. E eu vou me fundamentar basicamente nesse texto, querendo trazer para você pelo menos 3 lições. É importante nós percebermos que Paulo escreve para os Romanos e no capítulo 8 ele começa dizendo que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Como Deus enviou seu Filho e aquilo que era impossível à lei, Deus, através do seu Filho, condenou na carne para que todos nós possamos ser salvos. Também o capítulo 8 diz como nós nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Diz também das glórias do porvir, dos sofrimentos do tempo presente, que não são para se comparar com a glória que nós há de ser revelado, e de como o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então agora Paulo vai falar de como essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu quero chamar a atenção para você para pelo menos 3 pontos. E o primeiro ponto é: Deus trabalha em nós em todas as circunstâncias da vida. Paulo já começa dizendo que sabemos, não é que nós suponhamos, não é que nós presumimos, não é que nós achamos, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então note você que Deus trabalha por nós apesar das circunstâncias da vida. Deus trabalha para o nosso bem mesmo nos momentos de aflições ou felizes, nos momentos de alegria ou de tristeza, nos momentos onde estamos em perfeito estado de saúde ou com enfermidade, nos momentos onde estamos empregados ou porventura desempregados, em toda e qualquer circunstância, Deus trabalha para o nosso bem. Mas o segundo ponto, o primeiro é que Deus trabalha em nós em todas as circunstâncias. Mas agora, Deus trabalha em nós em todas as circunstâncias para o bem daqueles que o amam. Não diz o texto que todas as coisas são boas. O fato é que às vezes coisas ruins nos acontecem. Mas mesmo que essas coisas ruins nos aconteçam, Deus transforma este mal em bem. Como foi, por exemplo, com José do Egito, quando seus irmãos venderam por 30 moedas de prata. E ele veio a ser o governador do Egito, salvando o povo daquela época da fome. E então ele disse para seus irmãos:
que aquele mal que os irmãos fizeram a ele, Deus transformou em bem. Mas o segundo ponto é que Deus trabalha em todas as circunstâncias para o bem daqueles que o amam. Não é para o bem de todos, é para o bem daqueles que o amam. Não são algumas coisas, não são a maior parte das coisas. Todas as coisas cooperam para o bem, e cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que amam, daqueles que o obedecem, daqueles que prezam por Ele, daqueles que o temem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu propósito. Mas em terceiro e último lugar, Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, mas segundo o seu propósito e não conforme o nosso querer. É importante você perceber que Deus trabalha segundo o propósito dele, não segundo o nosso querer. Segundo o seu desígnio, segundo o seu plano perfeito, vitorioso e eficaz, e não segundo a nossa vontade. Talvez eu e você estejamos em mente ser famosos, ser prósperos, ser pessoas influentes. Esse, todavia, não é o propósito de Deus. O propósito de Deus não é fazer você ricos, famosos, embora Ele possa fazer. Mas o propósito de Deus é fazer eu e você santos, como filho de seu filho. E Gary Chapman, em um dos seus livros, ele escreve o seguinte, que certa feita uma mãe abordando tecido e o filho viu pelo avesso e falou: mamãe, mas que coisa feia, que coisa estranha. E a mãe então pega e coloca o menino em seu colo e lhe mostra pela visão de cima. Então o menino vê aquele bordado lindo, todo tecido, todo bem costurado. Assim é comigo e você. Nós não podemos no momento entender como é que Deus age nas nossas vidas, mas um dia Ele vai pôr nós no seu colo e vai nos mostrar como todas as coisas têm cooperado para o nosso bem. É importante que os puritanos, uma classe de cristãos do século XVIII, diz o seguinte, que o fim de todo homem é glorificar a Deus e gozá-lo para todo sempre. Deus quer fazer você santos, Deus quer que nós sejamos santos, e é por isso que aqui diz que todas as coisas cooperam para nosso bem, para que no fim nós sejamos feitos conforme a imagem do seu Filho. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Eu quero então orar por você. Ó Deus, aplica essa palavra dos teus filhos, que essa mensagem possa alcançar corações e possa transformar vidas, e que todos possam compreender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam e que são chamados segundo o teu propósito. Então é isso, irmãos. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Fique com Deus. Até a próxima.